essa agora, se eu tiver com um minuto é longo agora. Antes de dar início aí, eu queria também agradecer ao pessoal da Fundação José Pedro de Oliveira por ceder esse espaço para a gente. Eu acho que essa gestão do Condema não poderia se encerrar num local mais adequado. Dentro de um dos maiores tesouros que a nossa cidade, a nossa região tem. Então eu queria agradecer mesmo a oportunidade aí para a discussão sobre isso. Então, considerando aí que também o secretário executivo não chegou com a ata da reunião 138 para a gente aprovar, e também para a gente considerar, como sempre, a nossa pauta pesada, eu vou então ir para os informes da presidência para a gente poder agilizar o processo. Bom, na verdade esse informe da presidência ele coloquei até um pouquinho a mais, considerando aí o desejo de fazer um balanço do que foi essa presidência, né, e essa gestão, inclusive garantindo aí na fala dos conselheiros aí um pouquinho mais de tempo que a gente costuma ter também, exatamente para deixar os conselheiros que quiserem de alguma maneira fazer algum balanço no que se refere a essa questão. Primeiramente, eu, né, como presidente aí do Condema há 24 meses, completando agora 24 meses, eu queria agradecer algumas pessoas que tiveram um papel. Muita gente vem parabenizar, né, e comentar a nossa gestão do Condema. Eu sempre faço questão de dizer que o Condema não se faz com a presidência, o Condema se faz com os conselheiros, na qual a presidência é mais uma pessoa que compõe esse conselho. Desde o primeiro momento a gente imaginava sabia que seria um desafio alguém da sociedade civil assumir a presidência de um conselho tão importante para a cidade. O Conselho de Meio Ambiente tem uma responsabilidade grande, não só em Campinas, mas no país como um todo. Os conselhos estaduais, o CONAMA, enfim, são conselhos que pesam sobre eles grandes responsabilidades. E, enfim, não vou fazer como a grande maioria dos gestores públicos fazem, que na ocasião de se avaliar, parece que as suas gestões, né, nunca tiveram nenhum problema. O cara pode assumir no dia 1º de janeiro, no dia 2 ele está defendendo a administração, dizendo que a cidade está maravilhosa, e é uma grande questão. Então, eu acho que houveram falhas, algumas delas, de alguma maneira, por insuficiência mesmo de tempo, porque eu acredito que foi um desafio, porque a gente não só precisou tocar o Condema, o dia a dia do Conselho, mas lutar para que o Condema não perdesse o poder que já tivesse. Então, no primeiro ano nosso, uma das principais lutas da presidência foi barrar projetos de lei, enfim, iniciativas que tinham por objetivo tirar o poder deliberativo do Conselho. Então, isso foi um dos principais desafios, lutar contra o descumprimento da lei que cria o Condema, que garante rubrica própria e lei orçamentária para execução, né, das tarefas do Conselho. Enfim, não foi fácil esses 2 anos, mas a única coisa que eu havia me comprometido na ocasião de assumir a presidência do Conselho foi manter a independência do Conselho e garantir que o Conselho não tivesse a sua moral de maneira nenhuma abalada por qualquer coisa que aconteça. Ao que me parece, pelo menos esse objetivo a gente conseguiu, e não foi uma vitória só da presidência, foi uma vitória da grande maioria dos conselheiros que compõem o Condema. Eu queria agradecer, deixar consignado aí o meu agradecimento ao Carlão Quiminazo. Eu acho que é importante resgatar isso, que na ocasião, que na maior parte da minha gestão ele esteve como secretário executivo, foi uma pessoa muito honesta com essa presidência, facilitou muito o nosso trabalho. Então eu acredito que isso foi, sem sombra de dúvida, um dos critérios que possibilitaram aí a gente a tocar. Eu queria agradecer ao pessoal da Comissão de Análise do Território, que tiveram um papel brilhante, árduo, difícil, né, sem estrutura, sem apoio quase do Executivo Municipal, conseguir, de alguma maneira, fazer os pareceres que precisavam ser feitos, sempre com muito brilhantismo, com muito rigor. Então eu queria agradecer o pessoal da Comissão de Política, que pese tenha se reunido menos que a Comissão de Análise de Território, sempre que o Condema precisou e a presidência precisou, estiveram a postos para tocar os processos de competência da comissão.
certo? Então eu queria agradecer. Infelizmente gostaria de agradecer o Poder Executivo como um todo, infelizmente isso não é possível, né? Não é possível que a gente agradeça, né? Considerando aí que quase todo esse primeiro semestre nós ficamos sem Secretaria Executiva, que agora é muito bem encaminhada e feita pelo Boni, mas a gente não contou com um apoio global para a execução das tarefas do Conselho que a gente precisava. Mas enfim, não posso agradecer à Câmara de Vereadores de Campinas, porque sempre que nós precisamos também, salvo raras e honrosas exceções, não pôde de alguma maneira nos ajudar e simplesmente ignora a existência do Condema, né, o que é uma pena. E, enfim, eu acho que o que se coloca como um desafio para o Conselho no próximo período, eu acredito que é fazer com que a discussão ambiental perpasse a sociedade. Nós temos que ter clareza das dificuldades que o debate ambiental perpasse a sociedade como um todo. A gente, no ano passado, saímos aí de um processo eleitoral, é só ver se essa discussão ambiental estava ou não colocada, por exemplo, no processo eleitoral. A gente tem muita dificuldade. Recentemente, a Confederação Nacional das Indústrias fez uma pesquisa que 90% da população do Brasil se dizia que tinha alguma preocupação ambiental, mas apenas 10% disseram que tinha algum tipo de ação para a questão ambiental. Então, a discussão ambiental não está na pauta da sociedade, infelizmente, não está na pauta dos governos, infelizmente, e eu acho que o grande desafio nosso é esse. O país hoje passa, ao que me parece, um momento político diferente. Eu acho que o que aconteceu em junho ainda vai reverberar por muito tempo nesse país, e o que exige uma reinvenção das mais diversas esferas do país. Não apenas do Congresso Nacional, mas chegando aqui nos conselhos municipais. Né? Nós precisamos, a gente vive numa sociedade que tem uma grave crise de representatividade, e a gente, enquanto Conselho de Meio Ambiente, também precisa, de alguma maneira, aprender com isso para que a gente possa, de alguma maneira, ter a eficácia das nossas lutas. Porque não adianta nada a gente ter um poder deliberativo e isso pouco valer na prática da aplicação das políticas públicas, como a gente tem visto. A gente recorre ao Ministério Público, mas eu sou advogado e os meus colegas aí podem me confirmar que a judicialização das políticas públicas não é um caminho. Ela pode ser um caminho paliativo, em alguns momentos muito pontuais, mas querer que a política se faça pelo judiciário é um equívoco. Né? E considerando que o Executivo e o Legislativo, em grande medida, têm se mostrado surdo às vozes, seja das ruas ou dos conselhos, a gente precisa ter mais voz, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, conseguir sermos ouvidos. Então eu, de novo, agradeço. Eu peço desculpas se eventualmente a gente não conseguiu suprir as expectativas. A presença do Condema é um grande desafio, porque tem conselheiros que têm uma atuação mais forte na questão de resíduos, outros que têm uma atuação mais forte na questão de arborização, outros que têm uma atuação mais forte na questão dos empreendimentos imobiliários, e a gente fica no meio do fogo cruzado, todo mundo exigindo a prioridade que com certeza é muito cabível e útil. Então, assim, eu acredito, eu faço votos que a próxima gestão do Condema seja vitoriosa. Enquanto o Condema estiver num caminho de independência e de defesa do meio ambiente, não para inviabilizar qualquer tipo de atividade econômica, mas que essa atividade econômica tenha a função de garantir uma justiça e uma sustentabilidade para toda a sociedade, terá no cidadão Rafael Moy um aliado. Caso vá para o caminho diferente, terá o cidadão Rafael fazendo o enfrentamento a esse tipo de conselho. O Condema já teve uma trajetória nesse sentido, e a gente espera, eu faço votos, eu acredito que isso não será retomado, mas eu não estarei presente na próxima gestão do Condema. Né? Seja como conselheiro, né, ou de qualquer outra função, hoje é minha última reunião à frente da presidência, e também, né, terminando o mês de setembro, não estarei mais sendo conselheiro do Condema, pelo menos até segunda ordem. E, por fim, por parte da sociedade civil, eu acho que a gente precisa, falando aqui enquanto um conselheiro que faz parte da sociedade civil, eu acho que a gente precisa se repensar também. Eu acho que a gente precisa se repensar
porque a gente precisa ter, na nossa atuação, nós temos que parar de colecionar derrotas. Eu acho que a sociedade civil como um todo tem que parar de colecionar derrotas e nós temos que sair um pouco do discurso e ir um pouco para a eficiência das nossas ações. Por muitas vezes a gente vem, esbraveja, a gente pode se indignar com um monte de coisa, mas a realidade tem mostrado para a gente que a gente tem mais colecionado derrotas, pouco atentos à eficácia das nossas ações. Então acho que é uma discussão que a sociedade, as ONGs ambientalistas e a sociedade civil como um todo tem que se debruçar, repensar isso, porque eu acho que para o bem da sociedade, para o bem da sustentabilidade, a nossa cidade precisa disso. Campinas há o que salvar. Eu acho que a gente, em que pese o esforço do CONDEMA no sentido contrário à resistência do CONDEMA, nós estamos avançando a passos largos para um modelo de desenvolvimento que desembocou numa cidade como São Paulo, né? Numa cidade como desembocou o Rio de Janeiro e etc. Então eu acredito que a gente ainda tem que defender aqui nessa cidade e é tarefa de todos nós, da sociedade civil, do poder executivo, do poder legislativo, do conselho, que é um órgão aí acessório ao executivo, enfim. De alguma maneira a gente precisa garantir isso. Então eu queria agradecer, me colocar sempre à disposição desse conselho, sempre à disposição do poder executivo, sempre à disposição do poder legislativo, na medida que for para defender essa cidade na qual eu nasci e que eu amo tanto, e nesses 2 anos à frente do CONDEMA eu tentei de alguma maneira garantir a preservação dela, enfim. Então eu agradeço mesmo, peço desculpas se em algum momento eu posso ter feito críticas injustas, não tenho nenhum reparo a fazer aos servidores que cumprem as suas funções na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, não tenho o que fazer. Também acho que nunca fiz uma crítica que desqualificasse o trabalho desses servidores, porque pelo contrário, esses 2 anos à frente da presença do CONDEMA, se teve uma coisa que eu fiz e bati na tecla era o fortalecimento dessa secretaria. É inadmissível que a gente pense uma cidade que queira garantir o desenvolvimento que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que faz licenciamento ambiental, tem o menor orçamento do Executivo. Então é isso que eu espero, que faço votos, que o próximo CONDEMA possa ter, em algumas ocasiões, nos copiar, e em outras ocasiões ser muito mais eficientes que nós fomos. Muito obrigado.